Você já sentiu que às vezes parece que está falando grego com a sua equipe porque você revisa todos os passos do que precisa ser tratado na reunião e chega no fim, parece que ninguém entendeu nada? O que pode estar acontecendo é que você está ignorando um contexto oculto que faz toda a diferença. E isso pode estar enterrando a assertividade da sua comunicação. Eu sou Luana Borba, jornalista com mais de 20 anos de experiência em comunicação e quero que você fique comigo nesse vídeo para entender por que esse contexto social que parece invisível é tão importante e pode ser o seu diferencial no mercado de trabalho. Edward Hall foi um antropólogo social extremamente importante para a comunicação, porque ele desenvolveu uma divisão de contextos sociais para cada país. E nessa divisão, o Brasil aparece como uma das sociedades de mais alto contexto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a comunicação, ela não é simplesmente o que você está dizendo. Tem muitos outros detalhes, outras camadas que precisam ser levadas em consideração. Nas sociedades de baixo contexto, a mensagem escrita já resolve porque ela é objetiva e claramente entendida. Nas sociedades de alto contexto, você precisa levar em consideração a linguagem não verbal, o contexto social e cultural também e as relações entre as pessoas. Tudo isso pode transformar o significado da sua frase. E isso vai fazer a diferença entre o chefe que manda e o líder que move as pessoas no objetivo que ele está traçando para a equipe. E aí vem uma máxima que você precisa gravar na sua mente. Comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que o outro entende. Então todas as suas escolhas de estratégia de comunicação precisam levar em consideração quem vai receber essa mensagem. Então aquela conversa de cafezinho, antes da reunião começar, um pouco da conversa dos bastidores, dos corredores, tudo isso cria relações que são importantes para que você tenha uma abertura maior na hora de pedir alguma coisa à sua equipe, na hora de você passar um feedback. As pessoas já vão mais desarmadas. Quando você não tem essas relações, estando numa sociedade de alto contexto como é o Brasil, por exemplo, as pessoas automaticamente já chegam mais fechadas. E aqui eu preciso compartilhar com você que eu também já passei muito por isso no começo da minha jornada profissional. Quando eu entrei na televisão, eu entendia que se eu fizesse o meu trabalho bem, entregaria o meu trabalho bem, estaria tudo ok. Só que eu comecei a perceber que pessoas que não tinham tão boa entrega eram mais valorizadas, porque sabiam fazer todo esse contexto social funcionar. É aquela história de que a gente não precisa somente fazer, a gente precisa fazer e também dizer que está fazendo, trabalhar esse contexto. Isso é uma característica do nosso país e principalmente da nossa região norte, que é uma das regiões brasileiras que tem mais alto contexto. Então você ter esse conhecimento já faz com que você olhe as pessoas de uma outra forma. E nesse olhar, a gente vai começar a tratar estratégias de comunicação importantes. E a primeira delas é saber ler o outro, entender o momento em que o outro está, para que você consiga perceber se aquela forma de falar vai ser efetiva ou não. Se o seu chefe chega de cara fechada, entra, bate a porta da sala, não chama ninguém para conversar, fica fechado, quando chama, chama gritando, você vai entrar para pedir um aumento? Não, porque você já leu que ele não está num bom dia. Só que isso tem que servir para todas as relações no seu ambiente corporativo, não só do subordinado para com o chefe para com o subordinado também, porque isso vai aumentar a chance de ele ter uma equipe engajada que vai conseguir entregar o que realmente ele precisa. Então, se eu estou com vontade de falar, se eu estou envolvida naquele projeto, o meu corpo automaticamente ele já se pronuncia mais para frente. Eu já gesticulo mais com as mãos, eu mantenho o meu contato visual e em alguns momentos aquele ar de sorriso no rosto. Ao passo que se eu estou ali só ouvindo, mas não quero nem estar ali, os meus ombros, olha, já dão aquela caída, você já se encosta mais na cadeira, os olhos, a boca, as microexpressões já estão todas mostrando uma grande distância. Eu falo, mas nem tenho vontade de gesticular mostrando a minha energia. O tom da minha voz já muda, então eu posso continuar falando sobre o mesmo assunto, mas sem energia, sem gerar engajamento, sem conseguir tocar absolutamente ninguém.
Então, se você está, por exemplo, dentro de um momento de feedback e você passa uma informação para essa pessoa e na hora ela encosta na cadeira, ela muda o semblante, ela encolhe os ombros, você já sabe que ali chegou num tom pessoal para ela, ainda que você não tenha emitido a mensagem com essa intenção. Mas, se ela recebeu a informação dessa maneira, é a hora de você ajustar a rota e trocar a estratégia da sua comunicação. Então, mostre para ela que você está ouvindo, lendo e desenvolvendo uma rota de empatia. Você pode trazer uma simples pergunta: como é isso para você? Você abre espaço para a pessoa também se pronunciar, e é daí que você vai começar a extrair outras informações para se conectar ainda mais e trazer essa pessoa para você nessa conversa. Segunda estratégia importante para você se ajustar à sua equipe: usar a técnica do rapport, que é o espelhamento e que a gente pode fazer de diversas formas. O rapport é muito usado em vendas, por exemplo, para garantir que o vendedor esteja conectado ao cliente e isso gere mais vendas. Mas no seu ambiente corporativo você também pode usar essa estratégia numa reunião, por exemplo. Você pode usar com tom de voz, você pode usar com palavras, pode usar com gestual. O primeiro passo é você entender em que momento a equipe está. Por exemplo, se você chega para uma reunião e está todo mundo conversando num alto astral e você vem com um tom de voz totalmente diferente, mais sério, cara fechada, cheio de números, as pessoas automaticamente vão criar uma barreira e uma resistência. Então a gente espelha para ter a conexão e traz a pessoa para o que você quer. Mas o primeiro ponto é se conectar, porque sem conexão a comunicação efetiva ela não acontece. E a gente precisa falar do ponto 3, que é efetivamente a assertividade. A gente precisa dizer algo que a pessoa não leve para o pessoal. Numa sociedade de alto contexto, isso é muito comum. Qualquer crítica ao trabalho vira uma crítica pessoal. Então a gente precisa estar preparado com o antídoto para isso. Quando a gente vai dar um feedback, não fale da pessoa, fale das ações da pessoa. Mas como que eu vou saber se eu não estou misturando as duas coisas? Pense numa câmera. O que a câmera consegue registrar é fato. O que ela não consegue registrar é opinião. Então, na hora de dar um feedback, atenha-se aos fatos, o que uma câmera conseguiria registrar. O trabalho não foi entregue no prazo, isso uma câmera conseguiria registrar, que já é tal dia, tal hora, ou seja, extrapolou muito do prazo combinado e agora que o material está sendo entregue na minha mesa. Então isso uma câmera registraria, isso é um fato. Não é porque você foi lento ao preparar o relatório. Isso é uma opinião sobre a pessoa. E aí é uma grande chance da pessoa levar para o pessoal e também levantar uma barreira entre você e ele. Então, para você liderar uma equipe, tenha muito claro na sua mente que é preciso ler o que não foi dito. Essa é a diferença da comunicação assertiva. É a capacidade que você tem de entender cada vez melhor o contexto social, o contexto cultural e conseguir ler a individualidade de cada um. A comunicação assertiva é a ponte entre o que você quer e o melhor que a sua equipe pode entregar. Me conta, você já passou por alguma situação em que você, sem ter esse conhecimento, sentiu essa barreira? Deixa aqui nos comentários e a cada vídeo eu vou trazendo novas estratégias para você melhorar sua comunicação, o que vale para o seu ambiente corporativo, para o seu ambiente de trabalho, mas para a sua vida como um todo, com a sua família, com seus filhos, com os seus amigos. Faz sentido para você? Deixa seu comentário aqui e já aproveita para se inscrever no canal, que toda semana tem vários conteúdos novos para enriquecer ainda mais a sua comunicação e torná-la cada vez mais assertiva. Te vejo na próxima!